Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. No posto de saúde da vila, quase não havia pacientes naquele dia. E ao que parecia, Olivia deveria estar contente. Afinal, isso queria dizer que as pessoas estavam bem, ninguém estava doente, pelo menos, não seriamente. Duas senhoras do vilarejo apareceram apenas para medir a pressão e conversar um pouco, mas até a saúde delas estava em ordem. Quando Olivia trabalhava na cidade, era difícil encontrar pacientes tão saudáveis, até mesmo entre os jovens. Ela disse exatamente isso a elas. Que bom, se for verdade, respondeu Dona Odete com um olhar desconfiado. Magricela, pálida, jovem e recém-chegada da cidade. Que tipo de experiência teria essa magrelinha? A medição de pressão era só um pretexto para puxar conversa. Dona Odete fez um leve aceno à amiga, como quem diz vai, pergunta você. De repente ela te conta. Ela mesma já havia tentado arrancar alguma coisa de Olivia, mas a moça respondia sempre com evasivas. E isso não era aceitável por ali. Na vila, todos deviam saber por que cada um estava ali, e o que se passava com cada pessoa. Uma mulher jovem, recém-chegada da cidade, vivendo sozinha numa casa velha e caindo aos pedaços no meio do nada? E o pior, quase não falava com ninguém. Não parecia beber, nem era uma pessoa. Então, por que se mudaria para um lugar como aquele, onde o salário era uma mixaria? Claramente, Olivia escondia alguma coisa, e segredos não eram bem-vindos naquela vila. Nunca se sabia o que poderia sair disso. Você pretende ficar por muito tempo? Perguntou Dona Zuleika. Ela conhecia parentes distantes de Olivia que haviam deixado para ela, em testamento, uma pequena casa já bem desgastada e um terreno simples com horta. Essa pergunta já tinha sido feita a Olivia algumas vezes. E para ser sincera, ela mesma ainda não sabia o que responder. Talvez fosse melhor contar logo a verdade. Ela tinha vindo por pura falta de opção. O marido a abandonou, deixando-a sem nada. Durante anos, acreditou que estava investindo num casamento. Mas, no fim, percebeu que tinha investido no vazio. Eles não tiveram filhos, o que talvez tivesse sido até melhor. Dificilmente uma criança teria mudado o caráter de Vitor, seu ex-marido. E como ela poderia sustentar um filho agora, com um salário tão baixo? Sozinha e sem estar realmente estabelecida, Olivia ainda não conseguia recomeçar de fato. A casa precisava de muitos reparos, seria mais fácil comprar outra, claro. Mas com que dinheiro? Além disso, as lembranças ainda a perseguiam. A verdade é que ela mal reconhecia a mulher que tinha sido um dia. Antes, era cheia de vida, alegre, sempre envolvida em mil tarefas e com energia de sobra para tudo. Vitor costumava chamá-la de Furacãozinho, um apelido carinhoso, porque ela vivia agitada, entusiasmada, transformando tudo ao redor. Mas, depois da traição, parecia que o furacão tinha se dissipado. Agora, ela se sentia como uma vassoura velha, largada num canto, sem utilidade, esquecida. E era exatamente isso que ela não pretendia contar àquelas duas senhoras que só tinham passado ali para medir a pressão. Por enquanto, não sei se vou ficar muito tempo, respondeu com um sorriso discreto para Dona Zuleika. Estou observando. Quando decidir, aviso. Assim que as duas idosas saíram, Olivia ainda conseguiu ouvir os comentários entre elas. Estranha, essa moça. Vai ver, está esperando alguma coisa passar, ou perdeu alguém. E no fundo, Dona Odete e Dona Zuleika não estavam tão erradas. Era exatamente isso. Olivia agora era uma mulher solitária e esquisita, apenas tentando atravessar um momento da vida em que tudo havia perdido sentido. Sim, ela havia passado por um luto. A pessoa que amava revelou-se um homem vazio. A traição não foi um acidente, mas algo que ela teria percebido se tivesse olhado com atenção. Tudo sempre esteve diante dos olhos, e mesmo assim ela não viu. No fim, só podia culpar a si mesma. Passou-se um mês. Olivia ainda não fazia planos, apenas vivia um dia de cada vez, evitando pensar no passado. Assim, as coisas pareciam um pouco menos difíceis. Foi então que Dona Zuleika lhe contou uma história sobre seus antepassados. Disse que, tempos atrás, a família de Olivia havia trabalhado com garimpo de ouro, e ao que tudo indicava, com certo sucesso. Com o dinheiro, compraram a casa onde ela vivia agora. Naquela época, o vilarejo era próspero e respeitado, com muitos moradores.
Dizem até que a igreja local foi construída com recursos da própria família, e surpreendentemente, ela ainda funciona. Havia também uma velha lenda. Falava-se que um tesouro estava escondido na casa. Mas, apesar das buscas ao longo dos anos, ninguém jamais encontrou nada além de objetos antigos. Uma pena. A gente acreditava mesmo nessa história, comentou Dona Zuleika. Se houvesse algo ali, já teriam encontrado. Mas quer saber? Dinheiro não é tudo. Felicidade não se compra. Achei uma ferradura antiga. Quem sabe não me dá um pouco de sorte, disse Olívia, mostrando o pedaço de ferro escurecido pelo tempo que encontrou no porão enquanto tentava pôr ordem na bagunça. Era, ao menos, um vestígio de quem veio antes, pessoas sobre as quais ela sabia quase nada, mas que, por alguma razão, haviam deixado aquela casa justamente para ela. Se não fosse por aquele lar, talvez tivesse sucumbido ao desespero. Mas agora tinha onde morar. Era simples, sem conforto, mas ainda assim um teto sobre a cabeça, e isso já era muito. A ferradura, pendurada na entrada, parecia um símbolo silencioso. Alguém, em algum momento, pensou nela. E só o fato de ainda importar para alguém, mesmo sem saber exatamente quem, já lhe trazia um fio de esperança. Por isso, sentia gratidão. Aquela casa rústica, despretensiosa, era como um presente inesperado, quase um milagre em uma vida que raramente lhe dera motivos para acreditar em sorte. Claro que vai te trazer sorte. Sim, disse Dona Zuleika. Ela já conhecia um pouco da história de Olívia, e como mulher, compreendia a dor que ela carregava. No fundo, torcia para que ela não fosse embora. Olívia era uma ótima enfermeira. Tudo o que fazia era certo, preciso, com dedicação. Os moradores já começavam a gostar dela. Embora ainda se mostrasse reservada e um tanto fria, parecia aos poucos começar a se abrir. Mas veja só quem chegou. Será que veio te ver? Talvez a ferradura já esteja funcionando, disse Dona Zuleika, a olhar em direção ao portão. Olívia saiu para ver quem era. E reconheceu na hora o carro azul do ex-marido. Não, a chegada de Vitor definitivamente não tinha nada a ver com sorte, e muito menos com a ferradura. Ela tinha feito de tudo para nunca mais vê-lo, trocou de número, não contou o novo endereço. Como ele descobriu onde encontrá-la? E o que ele queria? Provavelmente só apareceu para zombar dela, para se sentir superior, como sempre fazia. Dona Zuleika, desculpe, mas chegou uma pessoa muito desagradável. Vamos deixar o chá para depois, disse Olívia, contida. Claro, imagina. Viva sua vida, minha filha. Você ainda é jovem, respondeu a vizinha, compreensiva. Mas, antes de sair, lançou um olhar sugestivo para o homem alto, magro, de olhos verdes, que já descia do carro e encarava Olívia com atenção. Ex-marido volta e meia aparece, né? Sussurrou Dona Zuleika. E então foi embora. Olívia sentiu um aperto de irritação. Sabia muito bem que Vitor não viera para se reconciliar. Mas vai explicar isso para as vizinhas? A simples chegada dele já seria suficiente para que todas começassem a falar em romance. E como Dona Zuleika tinha adivinhado que ele era o ex? Era um mistério. Naquela vila, parecia que todo mundo adivinhava tudo. Vitor a fitava intensamente. Ela usava um vestido simples, meio bobo, de bolinhas. Mas era preciso admitir, ficava bem nela. Estava até corada, mais bonita do que ele lembrava. Até aquele penteado que ele sempre achou ridículo, com os cabelos presos numa trança, parecia combinar com ela. Vitor tinha ido até ali para se certificar de que havia feito a coisa certa. Era movido por um sentimento de superioridade. Queria confirmar sua vitória sobre Olívia. E ficou satisfeito ao entrar na vila e ver as casinhas caindo aos pedaços, os quintais tomados por mato. Afinal, aquele lugar parecia mesmo ter sido esquecido no mapa. Gente derrotada pela vida. Era só o que ele via ali. Durante o trajeto pela estrada esburacada, ele imaginou Olívia com o olhar apagado, revirando lixo com um forcado ou algo do tipo. Depois, visualizou a cena em que ela o vê, desaba em lágrimas e implora por sua volta. Mas, em sua fantasia, ele permanece firme e altivo, dizendo algo como: "Você devia ter sido mais esperta. Nunca deveria ter tentado me impor condições." Agora entende que uma amante na vida de um homem bem-sucedido não é o fim do mundo. Nesse ponto da fantasia,
Olivia se ajoelhava aos seus pés e ele a empurrava com desprezo. Foi para isso que Vitor veio. Mas, para sua surpresa, a ex-mulher olhava com calma. Dos seus olhos não escorreu sequer uma lágrima. Na verdade, ela parecia mais feminina, mais segura de si do que nunca. E isso o irritou. Sentiu vontade de atacá-la com palavras, algo que a ferisse de imediato. Seus olhos então caíram sobre a ferradura velha e escurecida pendurada na porta. E essa ferradura aí? Pra quê? Se pobreza é tudo que você tem. Soltou ele, só para quebrar o silêncio, que o incomodava. Vitor esperava que aquilo a fizesse chorar ou, pelo menos, acusá-lo de ter destruído a vida dela. Esperava que ela dissesse que só estava ali por culpa dele. Mas Olivia permaneceu em silêncio. Quando Vitor se aproximou mais, viu nos olhos dela apenas uma mistura de decepção e desprezo. Foi como se levasse um choque. Ela não tinha a menor intenção de pedir que ele voltasse. Na verdade, não estava nem um pouco feliz com a presença dele. Deve estar se fazendo de difícil, pensou ele. O que mais uma mulher largada poderia fazer? Tentou entrar na casa sem ser convidado, mas Olivia simplesmente bateu a porta na cara dele, sem dizer uma palavra sequer. Ele tentou forçar a maçaneta. Achou que talvez fosse só uma encenação, mas ela havia trancado a porta por dentro. Aquilo era demais. Vitor não tinha intenção de recuar, muito menos de sair dali em silêncio. Em vez de ir embora, começou a gritar. Podia ao menos me oferecer um café. Afinal, não somos dois estranhos. E eu vim de longe. Naquele momento, Olivia teve uma vontade quase incontrolável de jogar água fervente na cara dele. Mas decidiu não dar esse gostinho ao ex-marido. Mantenha a calma. Só preciso fazer com que ele vá embora o mais rápido possível. Sem dar brecha. Senão ele se acostuma a vir me provocar, pensou ela. Colocou a água para ferver e levou uma xícara até o quintal. Não queria deixar que ele entrasse, nem na casa, nem em sua vida. Ainda lembra que eu não gosto de bebida tão quente, comentou Vitor, com sarcasmo, ao ver o café. Parecia não se incomodar nem um pouco com a hostilidade. Andava pelo quintal como se estivesse em casa, com ar importante, segurando a xícara como se o estivessem esperando ali com fanfarra. A paciência de Olivia estava no limite. As pernas tremiam. Vontade de chorar, não por saudade dele, mas pela proporção da tragédia que foi ter dedicado tantos anos a alguém assim. Será que ele vai falar sozinho para sempre? Tomara que beba logo esse café e suma. Só não posso responder. É isso que ele quer. Pensava, tentando controlar o tremor nas mãos, e estava difícil. Você tá perdendo a chance, sabia? Aqui daria um ótimo chalé para aluguel. A estrada precisa de melhorias, sim, mas só no acesso. Esse lugar seria perfeito para empresários descansarem. Eu posso ajudar, mesmo você não merecendo, disse Vitor, num tom ressentido, como se ela tivesse sido a culpada por tudo. Tem até uma vista linda pro lago. Olha, vou te dizer, até dá um pouco de inveja, completou ele. Vitor, escuta bem. Eu não te chamei. Não pretendo vender a casa. E não quero mais nada com você. Somos estranhos, respondeu Olivia, firme. A peça de teatro solo que ele encenava já estava passando da hora de terminar, e ela decidiu encerrar. Ah, e era assim que você dizia que me amava? E eu que confiei em você. Se existe amor, ele não desaparece de uma hora para outra. Você é uma ingrata, disse ele, com raiva. Ex-marido. Adeus. E não volte. Se cuida, respondeu Olivia, tentando usar o pouco de força que ainda tinha para manter o tom calmo, sem demonstrar emoções. Na frente dela estava apenas um sujeito desequilibrado, espalhafatoso, sem juízo algum. E ela já tinha levado esse homem a sério. Já o considerou chefe de família. Quanta estupidez a minha, pensava Olivia, cheia de raiva de si mesma. Queria tanto esquecer tudo isso e parar de desperdiçar mais tempo com o passado. Eu estou perfeitamente são, viu? Por que essa insinuação? Retrucou Vitor, agressivo. Você tem algum problema? Veio até uma pessoa que prejudicou, e agora quer que ela te entregue o pouco que tem? Com base em quê? É por isso mesmo que eu disse, se cuida, e não volta mais, explicou Olivia. As lágrimas que surgiram nos olhos dela não eram de tristeza,
mas de uma fúria silenciosa, pela crueldade e pela ignorância de um homem sem noção. Que fique com sua espelunca então. E esse café aí, pode enfiar, gritou Vitor. Dizendo isso, despejou o resto do café na plantação de pepino e saiu correndo. Entrou no carro e arrancou em disparada. Olivia ouviu o barulho do motor se afastando com um suspiro de alívio. Chegou a pensar que a situação ia escalar para um escândalo ainda maior. Ela mal acreditava que tinha conseguido se controlar. O dia estava arruinado. Passou o resto do tempo chorando. Por sorte, era um domingo. Só lhe restava torcer para que Vitor tivesse entendido o recado e que não voltasse mais. Aquele dia seria, esperava ela, a última oferenda ao ídolo idiota que ela mesma tinha colocado num pedestal. Se soubesse que Vitor não tinha a menor intenção de deixá-la em paz, Olivia certamente ficaria surpresa. Ela ainda subestimava a audácia e o oportunismo do ex-marido. Sem saber de nada, decidiu se distrair com uma faxina geral. A casa já estava limpa, ela sempre mantinha tudo em ordem, mas queria lavar mais uma vez, como se pudesse se livrar dos rastros do passado. Limpar a ajudava a acalmar a mente. Agora, mesmo com as mãos trêmulas, mesmo com os olhos marejados, ela se forçava a se manter em movimento. Fazer alguma coisa, qualquer coisa. Porque, se parasse agora, se encolhesse num canto e ficasse ali, talvez nunca mais conseguisse levantar. Olivia cresceu numa família comum de cidade. A mãe era professora. O pai, militar. Até os 12 anos, seu pequeno mundo parecia inabalável. Mas então os pais se separaram. E foi a mãe quem saiu de casa. Os vizinhos cochichavam e condenavam. Algumas mulheres viúvas ou solteironas chegaram até a se oferecer como novas esposas para o pai de Olivia, pois tinham pena dele. A situação piorou ainda mais quando a mãe se casou com um homem rico e se mudou para uma cidade grande, deixando para trás não só o ex-marido, mas também a própria filha. Depois, soube-se que a mãe havia ido embora porque estava grávida daquele outro homem. E isso era algo que ninguém ali conseguia perdoar. Espero que você não siga os passos da sua mãe, diziam para Olivia, uma atrás da outra. Era quase como se a culpassem por antecipação, como se também estivesse destinada a ser igual. Escutem, o que importa para vocês? Não se metam na minha vida nem na do meu pai. Foi como ela finalmente começou a responder. Mas, no fundo, o que mais temia era que alguma daquelas cobras que viviam criticando sua mãe acabasse dando bote no pai e se instalasse na casa de vez. Por isso, todas as noites, Olivia passava a contar ao pai coisas negativas sobre as vizinhas. Não era fofoca. Não inventava nada. Mas, mesmo assim, sabia que não era certo ficar falando da vida alheia. Só queria proteger o pouco que ainda restava da família deles. Olivia, escuta. Eu entendo, foi uma tragédia para nós. Também estou arrasado. Você sabe o quanto eu amava sua mãe. Mas não precisa ficar falando mal dos outros o tempo todo. Sim, elas são fofoqueiras, sem noção, talvez até cruéis. Mas se você não quiser se tornar como elas, seja melhor, disse o pai, cansado. Foi nesse momento que Olivia desabou e chorou. Contou entre soluços que morria de medo de ele se casar com uma daquelas mulheres. Disse que, se isso acontecesse, não teria mais lugar no mundo. Pai, são elas que deviam ser melhores. Eu sou só uma criança. E falam comigo como se tudo isso fosse culpa minha, disse ela, quase gaguejando. O pai, alto e normalmente rígido, sorriu com doçura. Vamos fazer um trato. Então, eu prometo que não vou me casar com ninguém. E você para de insistir para eu atender sua mãe quando ela ligar. Eu perdoei ela. Mas acho que nunca mais vou conseguir falar com ela. Quem sabe, quando você for mais velha, entenda o que eu quero dizer. E Olivia sabia. Se o pai fazia uma promessa, ele cumpria. Naquele mesmo dia, ela ainda pediu outra coisa. Promete que nunca vai me abandonar? E ele prometeu. Aquilo a acalmou um pouco. A mãe passou a ligar cada vez menos. Estava envolvida com um novo bebê, chamado Igor, e claro, com o marido. Vivia dizendo que queria visitar a filha, mas sempre acabava dando uma desculpa. Desculpa, meu bem, não quero causar sofrimento ao seu pai. Eu me casei muito jovem com ele. Na verdade, acho que nunca o amei de verdade. Mas ele é um bom homem, dizia a mãe. E sempre acrescentava.
Quando você crescer, vai entender tudo. Foi mais ou menos nessa época que Olivia passou, pela primeira e única vez, um tempo com a prima do pai, que morava no interior. Essa tia, que também se chamava Olivia, ficou muito feliz com a visita da menina. Há tempos dizia pro seu pai trazer você aqui. Somos até parecidas, olha só. E eu não tive filhos, foi o destino, disse ela. Tia Francisca contou que o marido a abandonou por esse motivo, por ela não poder ter filhos. Mas não guardava mágoas. Queria viver muito e com alegria. Era mesmo impressionante como elas se pareciam fisicamente. A tia dizia que isso era por causa dos genes de uma ancestral muito forte, uma das esposas do famoso garimpeiro da família. Diziam que essa mulher acompanhava o marido nos garimpos e que, na verdade, tudo só funcionava graças a ela. As mulheres da nossa família são fortes e saudáveis. Sabem se virar em qualquer situação. E hoje em dia, isso é o que mais importa. Nem todo marido é confiável e bom como seu pai. Aliás, parece que ele não teve muita sorte, né? Desculpa, completou a tia, meio sem graça. O verão com tia Francisca passou num piscar de olhos. Ela evitava falar sobre a separação dos pais de Olivia, mas tocaram no assunto algumas vezes, e aquilo fez bem à menina. Prometeram que ela voltaria no verão seguinte. Mas isso nunca aconteceu. A tia, que parecia tão jovem e cheia de energia, morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Ninguém entendeu como aquilo pôde acontecer. A segunda vez que Olivia e o pai voltaram ao povoado foi para o enterro. Na casa, quem agora mandava era o filho do antigo marido de tia Francisca. Naquela época, Olivia jamais imaginou que, um dia, aquele móvel acabaria sendo dela. O pai manteve a promessa feita anos antes e só se casou novamente quando ela completou 18. A nova esposa não tinha casa própria, e Olivia pensou então em ir morar com a mãe. Mas lá, ela também percebeu rapidamente que não era bem-vinda. Ficou alguns meses, e entendeu que a mãe agora tinha outra vida. Ali, não havia lugar para ela. Foi então que decidiu abrir mão do antigo sonho de ser médica. Não tinha tempo nem recursos para estudar por muitos anos, mas poderia se tornar técnica em enfermagem. O pai ficou contente quando ela foi morar no alojamento de estudantes. Ele a amava, mas de um jeito meio distante. Não era nenhum herói, e também queria viver sua própria vida. Quanto à mãe, ela até queria manter uma boa relação, era simpática, mas não trabalhava, e quem decidia tudo em casa era o marido. Em resumo, era bem-vinda para visitas curtas. Mas para morar, melhor não. Foi assim que Olivia deu início à sua vida adulta. Durante os estudos, Olivia já trabalhava como auxiliar de enfermagem. Não queria ser um peso para os pais, que estavam ocupados reconstruindo suas próprias vidas. Na nova família do pai, logo nasceu uma menina chamada Ana. E foi então que Olivia entendeu de vez. Ela agora era parte descartada do passado. Conheceu Vitor quando ainda estudava e trabalhava no hospital. Ele já era um cirurgião respeitado, 15 anos mais velho do que ela. Parecia sério, experiente, e a chamava de a garota dos sonhos. Diziam que Vitor era mulherengo, e que apesar de ainda jovem, já tinha se divorciado 2 vezes. E isso, apenas contando os casamentos oficiais. Mas Olivia não dava ouvidos a fofocas. Com ela, ele era gentil, atencioso, educado. Chegava a levar marmitas feitas por ele mesmo até o trabalho dela. E isso já estava dando o que falar. Está alimentando a bobinha da enfermagem, diziam alguns colegas pelas costas. Deixa, ela vai viver um pouco como gente. Depois ele troca por outra. O Vitor só quer meninas novas e ingênuas, diziam outros. Olivia ouvia tudo isso, mas se convencia de que estavam com inveja. Afinal, com Vitor ela podia conversar sobre qualquer coisa. Ele mesmo falava pouco, mas tinha um olhar tão doce, tão compreensivo, que parecia entender tudo e querer confortá-la. Olivia, vem morar comigo, disse-lhe um dia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vitor, olha, eu sei da sua fama de mulherengo. Melhor a gente continuar só amigos, respondeu ela, relutante. Não queria magoá-lo, mas também não queria parecer uma aproveitadora. Sonhava com uma família sólida, filhos, estabilidade. Mulherengo fui, mas agora quero mudar. Na verdade, quero me casar, disse ele,
sorrindo com charme enquanto tirava um anel da caixinha. Não era caro. Mas, naquele momento, parecia a joia mais bonita do mundo. Então é sério. Ele realmente tem sentimentos por mim, pensou Olivia, emocionada. Esqueceu completamente que ele já havia se casado 2 vezes. Sentia-se tão feliz. Achava que agora estaria sempre protegida, como atrás de um muro de pedra. Vitor parecia tão confiável, tão sensível. O melhor dos homens. Falava com tanta ternura. Dizia que, ao conhecê-la, entendeu que a vida dele finalmente fazia sentido. É claro que ela aceitou o pedido. Casaram-se no cartório, mas decidiram não fazer festa. Melhor usar esse dinheiro para nossa lua de mel. Nada de gastar com gente que nem conhecemos, disse Vitor. É claro, não faz diferença para mim, respondeu Olivia, meio envergonhada. Mas, no fundo, queria sim, um vestido bonito, uma comemoração, mesmo que simples. No fim, comemoraram apenas em casa. A tão sonhada lua de mel em alguma praia quente do exterior nunca aconteceu. Vitor inventava desculpas uma atrás da outra. 1 ano depois, finalmente disse a verdade. Não quero gastar dinheiro com bobagem nenhuma. Olivia não ficou com raiva. Estava apaixonada. Estava disposta a aguentar tudo. Ora, ser pão duro nem é o pior defeito que alguém pode ter, pensava. Ela terminou os estudos e começou a trabalhar como enfermeira. Pouco depois, o marido pediu que ela pedisse transferência para outra unidade de saúde. Fica meio esquisito você o tempo todo ali, do meu lado, disse ele. Quando Olivia pediu demissão, algumas colegas lhe deram indiretas. Assim ele vai ter mais liberdade para paquerar à vontade. E você, bobinha, achando que é esperta. Diziam que ela era feita de boba, uma esposa moldável, que aceitava tudo. Mas Olivia não acreditava nessas coisas. Ele era assim no passado, mas agora mudou, repetia para si mesma. Mesmo quando, alguns anos depois, Vitor praticamente parou de dormir em casa, ela preferia achar que ele estava apenas se dedicando demais ao trabalho. Está de plantão, preparando alguma cirurgia difícil. Tudo mudou quando, certo dia, alguém bateu à porta. Era uma mulher magra, alta, de cabelos escuros, com ar de quem sabia o que estava fazendo. Sem rodeios, disse. Eu e o seu marido estamos juntos há muito tempo. Olivia expulsou imediatamente e ainda respondeu com firmeza. Acha mesmo que vou acreditar numa estranha e não no meu marido? Podia ao menos dar uma olhada nas fotos, disse Débora, revelando imagens dela e de Vitor abraçados, carinhosos. Olivia viu apenas um relance e disse. Isso pode ser antigo. Ou uma armação sua para tentar reatar com ele. Sai da minha casa. E bateu à porta. Depois contou tudo a Vitor, que reagiu com indignação. Só falta essa. Olha só até onde as pessoas vão para tentar roubar o marido dos outros. Disse que Débora era uma ex-colega de trabalho, rancorosa, que ele teve que denunciar porque ela roubava medicamentos. Quase matou um paciente. Aí ficou com raiva e agora quer me prejudicar. Gente ruim é assim mesmo, resmungou ele. E Olivia, mais uma vez, escolheu acreditar. Se não confiar no próprio marido, em quem mais vou confiar? E assim, continuaram juntos por mais 2 anos. O que mais inquietava Olivia era o fato de não conseguir engravidar. Vitor vivia dizendo o quanto sonhava em ser pai. Eu casei com uma mulher mais jovem justamente para isso, falava. Para ter um herdeiro saudável. Mas você só enrola. E repetia isso com cada vez mais frequência. E eu? Se eu não conseguir engravidar, vai me trocar por outra mais jovem? Você não me ama de verdade? Ela perguntou, depois de passar a noite chorando. Que bobagem, Olivia. Claro que te amo. Só, tenta um pouco mais, respondeu ele, com um sorrisinho cínico. Ela já nem conseguia mais entender o que era piada, o que era provocação, o que era carinho ou o que era humilhação. Comparado a isso, o fato de estar arcando sozinha com as compras e com as contas da casa já parecia coisa pequena, desde que conseguisse manter a família de pé. Ela talvez aguentasse tudo aquilo até hoje, se não fosse por um novo golpe. Débora apareceu outra vez. E dessa vez, Vitor não negou. Olivia, eu não te contei tudo naquela época. A verdade é que eu e Débora estamos juntos há muito tempo.
Eu decidi ficar com ela. Desculpa. Já entrei com um pedido de divórcio. Os lábios de Olivia tremeram. A cabeça girou. Ela mal compreendia o que estava acontecendo. Mas e eu? Ué, você vivia antes de mim, não vivia? Vai continuar vivendo. Ninguém tem obrigação de cuidar de adulto. Você vai se virar, disse Victor, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olivia tentou dizer algo, mas Débora já estava chamando os carregadores. Começaram a entrar com malas e caixas. Foi então que caiu a ficha. Ela precisava sair dali. Imediatamente. Enquanto Victor cantarolava uma musiquinha, como se nada estivesse acontecendo, ainda teve o cinismo de dizer: não precisa se preocupar. Pode ficar mais uma semana. A gente aguenta. A casa tem 3 quartos, né? Mas seria bom não demorar muito, completou Débora, dando um beijo estalado na bochecha de Victor. Olivia não gritou, não chorou, não fez escândalo. Ligou para uma colega do trabalho, chamou um táxi e foi embora com apenas uma mala. No dia seguinte, voltou para pegar o resto de suas coisas. Foi então que se lembrou da conversa com Nelson, o filho do antigo marido da tia Francisca. Ele havia dito: ela sempre quis que você morasse lá. Toma. É seu. Só assina. Além disso, não sou pobre. E meu pai? Sim, ele agiu mal com ela. Considere isso um jeito de consertar um pouco o passado. Na época, Olivia não tinha aceitado. Mas agora, ligou imediatamente para Nelson e disse que estava pronta para se mudar. Afinal, lá ainda havia trabalho, mesmo que mal pago. Ter um canto só dela já era muito. Por que você não tenta pedir ajuda para os seus pais? Sugeriu a colega com quem Olivia estava temporariamente hospedada. Ah, é complicado. Acho que eles nem ficariam felizes. Não que sejam pessoas ruins, mas acho melhor fazer tudo sozinha. Mais fácil recomeçar do zero, respondeu Olivia. E foi assim que ela acabou indo parar naquele fim de mundo. O divórcio com Victor foi oficializado. Ele nunca pediu desculpas, e isso nem a surpreendia mais. As ilusões sobre uma possível reconciliação já tinham desaparecido por completo. No fim, descobriu que Victor já estava com Débora antes mesmo de conhecê-la, e continuou com a amante depois do casamento. Era evidente que os dois se mereciam. Olivia não ia repetir o erro. Sabia agora, sem dúvida, que Victor era mulherengo, desonesto, e acima de tudo, não a respeitava. Esses eram os pensamentos que ela tinha enquanto finalizava a faxina da casa. O dia passou num piscar de olhos, como se tivesse começado e terminado sem intervalo. Assim como o sentimento que tinha por ele. Mas tudo isso era para o melhor. Ela decidiu deitar cedo, e ao acordar, deixar para trás a visita de Victor, como se fosse apenas um pesadelo. Enquanto isso, do outro lado, Victor alimentava outras ideias. Imaginava quanto dinheiro conseguiria ao vender a casa da ex-mulher. Era um homem mesquinho com as mulheres, mas consigo mesmo, gostava de viver no luxo e não negava nada. Alguns anos antes, cometeu um erro grave, investiu num projeto que prometia lucros altos. Ele e um sócio queriam comprar parte de uma clínica particular. Assim, poderiam continuar como cirurgiões, mas atuando por conta própria. Acabaram sendo enganados como 2 amadores. E o crédito usado para financiar o negócio estava em nome de Victor, com a própria casa como garantia. Agora, ele não pretendia passar 20 anos pagando por essa burrada. Se soubesse da tal herança de Olivia antes, teria adiado a separação. Mas agora era tarde. Ele teve que admitir, a ex definitivamente não queria mais saber dele. Escuta, Débora. Ela me odeia, disse Victor à amante. Débora era uma parceira de longa data. Com ela, dava para conversar sobre tudo. Débora tolerava as escapadas de Victor e sempre ficava do lado dele. Era o que ele chamava de a parceira ideal. Já não era tão jovem, tinha a mesma idade que ele, e não tinha dinheiro, mas era confiável. Isso não é surpreendente, riu Débora com a voz rouca, quando ele comentou sobre a resistência de Olivia. Ela mesma não aprovava totalmente as aventuras de Victor, mas também tinha os próprios casos, só que era esperto o suficiente para mantê-los em segredo. No fim das contas, estar com Victor era divertido e cômodo. E quando ele pediu ajuda para se livrar da Olivia, ela topou na hora. Apesar disso,
Sentia certa pena da ex-mulher do amante. Afinal, Olivia era uma pessoa limpa, inocente, e confiava cegamente no marido. Débora até se surpreendia que ainda existissem mulheres assim. Espero que você não esteja querendo me dar lição de moral, resmungou Vitor, incomodado. Não é isso. Só estou perguntando como você pretende fazer a Olivia sair da casa. Tem que obrigar ela a voltar para a cidade, respondeu Débora. Não vai ser fácil. Nem meus argumentos, nem os seus, vão funcionar, reconheceu ele. Então só resta torcer para ela conhecer algum homem ideal, de preferência um que tenha um filho. Você disse que ela é louca por crianças e não conseguiu ter filhos, né? Pensou em voz alta Débora. Agora sim, ótima ideia. Vibrou Vitor. Mas, por que esperar pelo destino, né? Podemos fazer isso acontecer. Colocar na vida dela um pai solteiro, pobre e desesperado. E você acha mesmo que ela vai deixar um estranho entrar assim na casa dela? Duvidou Débora. Ah, você não conhece a Olivia. Ela babava em cima de qualquer criança. Cuidava, alimentava, brincava. Uma vizinha deixava os gêmeos, 2 pestinhas, com ela todo fim de semana, e Olivia nunca aceitou dinheiro. Só pode ser louca, explicou ele. Bom, mesmo que você consiga arranjar esse sujeito ideal, um pai solteiro com filho, como vai garantir que ela se apaixone e queira casar com ele? Questionou Débora. Não precisa de casamento. Basta ele inventar uma história triste qualquer, fazer ela sentir pena e convencê-la a transferir a casa pro nome dele. Depois disso, é só ele passar a casa para mim. Com um pouco de jeitinho, ninguém vai descobrir a fraude. Aliás, conheço as pessoas certas para isso. O importante é que ela confie nele. Romance nem precisa acontecer. Afinal, eu sei que ela ainda é apaixonada por mim. É claro que ela não vai se interessar por mais ninguém. Primeira paixão não enferruja, declarou Vitor, convencido. Débora apenas balançou a cabeça, desconfiada. Ela não achava Vitor assim tão irresistível. Para ela, ele era mais companheiro de farra do que um grande amor. E quanto a Olivia, depois que ele destruiu a confiança dela, era bem improvável que quisesse passar o resto da vida sozinha, mas também não se jogaria nos braços de qualquer um. Vitor se superestimava, isso era óbvio. Débora percebeu, mas preferiu não dizer nada. Começaram então a busca pelo tal candidato ideal. Mas não foi nada fácil. Alguns homens não inspiravam confiança. Outros pareciam péssimos pais. Uns tinham vícios, outros claramente só queriam o dinheiro do adiantamento e sumiriam no primeiro descuido. Vitor começou a perder as esperanças. Nada dava certo. Estava frustrado. Calma, não fica assim, disse Débora. E se você procurasse em alguma clínica especializada em doenças? Você tem contatos, né? Boa ideia, pensou Vitor. Ele procurou um conhecido que trabalhava numa clínica especializada em cirurgias cardíacas infantis. Disse que queria ajudar um pai solteiro desesperado, que estava enfrentando tudo sozinho. O conhecido ficou surpreso. Nunca tinha visto em Vitor qualquer inclinação para a caridade, mas mesmo assim, resolveu ajudar. Foi assim que ele conheceu Lucas. Funcionário de uma empresa pública, pai de um menino doente que precisava com urgência de uma cirurgia no coração. Lucas tentava juntar dinheiro, mas a situação era difícil. A única esperança era uma vaga pelo SUS, e essa podia demorar. Só saiba que a cirurgia é muito cara, alertou o contato de Vitor. O que importa é que ele esteja desesperado. Quero ajudar como puder, respondeu Vitor, empolgado. O colega apenas o olhou com estranheza. Mas, no fim das contas, quando alguém se dispõe a ajudar, nem sempre se questionam os motivos. Para a surpresa de Vitor, Lucas não aceitou logo de cara. Olha, não me sinto bem em enganar uma mulher que nem conheço. Faria qualquer coisa pelo Davi, sim, mas isso aí me parece errado. Não. Você está entendendo tudo errado, rebateu Vitor, já com o discurso ensaiado. Essa mulher não é inocente. Me traía constantemente, depois me roubou e ainda usou meu dinheiro para comprar essa casa. Só quero justiça. E tem mais, ela abandonou meu filho. Não era mãe dele, mas era pegado a ela. Agora vive perguntando, cadê a mamãe? Completou, fingindo emoção.
Lucas se comoveu. A história, recém-inventada por Vitor, parecia verdadeira. Sinto muito. A mãe do Davi também foi embora. O marido novo dela não quis saber de filho que não era dele. Olha, vou tentar ajudar vocês, disse Lucas, por fim. Vitor mal conseguiu esconder a satisfação. A armadilha estava pronta. Lucas decorou cada detalhe da história inventada por Vitor. E Vitor, convencido do sucesso, pensava consigo: Olívia vai cair feito patinha. Esse cara parece honesto e desesperado. Com um filho no colo, ela não vai resistir. E o melhor de tudo, não vou gastar um centavo. Na verdade, nem pretendo pagar essa cirurgia. Isso vai ser a cereja do bolo. Ainda dou o troco nessa esmitida superior. Vai ver só. Vai deixar aquele pobretão entrar com um filho doente. E aí, adeus, casinha querida. Uma semana depois, o vilarejo inteiro já comentava a novidade. A enfermeira acolheu hóspedes. Um homem alto, de ombros largos, cabelo escuro e olhar cansado havia chegado à casa dela com um menino pequeno pela mão. Lucas havia contado a Olívia sua história. Depois de perder tudo, estava vivendo de favor com o filho, Davi, que precisava com urgência de uma cirurgia cara. Sem pensar duas vezes, Olívia os acolheu. Logo, os dois conquistaram o coração dos moradores. Aquele moço, olha, tem mãos de ouro. Já arrumou a cerca, consertou o poço, deu jeito até nos canteiros da estufa, dizia Dona Zuleika, empolgada, a amiga de sempre. Isso é ótimo. Mas, e aquele outro? Aquele que apareceu antes? Perguntou a amiga, desconfiada. Aquele sim parecia estranho. Nervoso que só. Comentou Dona Odete, que, como sempre, se autodeclarava guardiã da moral do vilarejo, sem que ninguém tivesse lhe dado esse título. Aquele era o ex dela. Ela não quer saber dele. Mandou embora e agora ele vive emburrado por aí, explicou Dona Zuleika, que torcia por Olívia, mas também não queria brigar com a amiga fofoqueira. Então defendia Olívia, mas com moderação. Foi tudo tão rápido. Acabou de se divorciar e já tem novo hóspede. Comentou Dona Odete, com ar de julgamento, mas por fim disse: Ah, que fique. Se é para recomeçar, que seja logo. E o menininho, tão lindo. Até parece com a Olívia, sorriu Dona Zuleika, esperançosa. Dona Zuleika e Dona Odete começaram então a contar os dias, esperando que Olívia se casasse com aquele hóspede tão decente, sem vícios, atencioso, trabalhador, simpático e ainda por cima, um ótimo pai. Tá vendo? E o povo ainda diz que pendurar ferradura não adianta nada. A felicidade entrou sozinha na casa dela, comentou Dona Odete, concordando com a amiga. Olívia, claro, não sabia de nada disso. Ninguém falava essas coisas na sua frente. Mas ela andava leve, como se estivesse voando. Davi vivia grudado nela. E seu coração se derretia de alegria. Finalmente havia uma criança na sua casa. Justo ela, que sempre sonhou com isso. E não era qualquer criança. Era um menino educado, doce, de olhos castanhos e cabelos castanhos levemente ondulados, sempre disposto a ajudar no que fosse preciso. Não, não insista. Eu não vou aceitar dinheiro, disse Olívia a Lucas. Ele já tinha feito tanto, consertado partes da casa, ajudado com materiais sem cobrar nada. Só o que ela devia a ele já valia muito mais do que um simples quarto em sua velha casa. Olívia, você já nos ajudou demais. Por favor, aceite o pagamento do aluguel. Você faz tanto pelo Davi. E nós combinamos isso desde o começo, não foi? Insistiu Lucas, incomodado com a própria consciência. A verdade é que ele se sentia cada vez mais culpado. Aos poucos, ia percebendo que aquela mulher jamais poderia ser tudo aquilo que Vitor descreveu. Vitor havia mentido. E ele, Lucas, havia caído na armadilha. Precisava sair disso de algum jeito. Mas como? Se contasse a verdade, ela o expulsaria na hora. E ele não queria ir embora. Já começava a imaginar a possibilidade de algo entre eles. Mas como construir qualquer coisa em cima de uma mentira? Ainda assim, Olívia não aceitava o dinheiro. Então Lucas, sentindo-se ainda mais em dívida, continuou trabalhando, capinava, plantava, consertava.
Os vizinhos começaram a notar o quanto ele era habilidoso e passaram a contratá-lo também. Com isso, ele conseguiu juntar algum dinheiro. Um dos vizinhos, inclusive, lhe ofereceu um emprego de verdade. Escuta, por que você quer continuar trabalhando nessa repartiçãozinha aí? Quer vir comigo para a equipe da construção civil? O salário é outro, disse ele. Poxa, aceito com prazer. Principalmente sendo bem pago, respondeu Lucas. A vida dele começava a entrar nos trilhos. Ao mesmo tempo que a vida de Lucas começava a melhorar, tudo ficava mais confuso por dentro. O sentimento de culpa só crescia. Ele estava cada vez mais encantado por Olivia, e isso só piorava as coisas. Passou mais um mês e ele ainda não teve coragem de contar a verdade, nem de ir embora. E então, Vitor ligou. Já passou da hora de você pressionar para transferirem o imóvel pro seu nome. Aí você passa para mim, e em troca, eu te dou o dinheiro para a cirurgia do seu filho, disse ele, direto ao ponto. Olha, eu tô fora. Não quero mais participar disso, respondeu Lucas, decidido. Ah é? É assim? Só para lembrar, o acesso à fila de cirurgia pode ser bem mais lento, dependendo dos contatos que se tem, ameaçou Vitor, com frieza. Lucas ficou completamente perdido. Pensou em simplesmente sumir. Mudar de cidade, começar do zero. Mas a ideia de recomeçar tudo do nada era assustadora, principalmente porque Davi precisava de ajuda urgente, e reiniciar a papelada da cirurgia levaria tempo demais. Naquela noite, ao voltar do trabalho, Lucas tentou conversar com Olivia. Olivia, eu preciso te contar uma coisa. É sério. Uma coisa urgente. Ou a gente pode jantar antes? Ela sorriu, leve, sem imaginar o que viria. Ele não conseguiu encará-la. Sentia vergonha. Ela confiava nele, e ele não passava de um impostor. É realmente importante. Nós vamos embora amanhã, disse ele. Como assim? Vocês não estão gostando daqui? Vai ser tão difícil me despedir de vocês, suspirou Olivia. Mas é justamente por isso. Estamos bem demais aqui, tentou explicar Lucas, mas foi interrompido. Davi começou a passar mal. Chama uma ambulância. Eu vou fazer a respiração boca a boca, gritou Olivia, já se abaixando ao lado do menino. Lágrimas enchiam seus olhos, e nem depois de estabilizar o menino, ela conseguiu parar de tremer. Quando os paramédicos chegaram, informaram que ela tinha feito tudo certo. Davi só precisava descansar. Depois que ele foi posto na cama, Lucas tomou coragem. Agora eu preciso mesmo contar tudo. Olivia, o Vitor. Ele me pagou para me aproximar de você. Ele quer vender sua casa. O quê? Você me enganou esse tempo todo? Mas, por quê? Gritou Olivia, tomada por uma fúria impotente. Toda sua esperança desmoronava. Eu juro que não sabia quem você era. Não sabia que era assim tão verdadeira. Sinto muito. Foi o Vitor quem inventou um monte de mentiras sobre você. Disse que você tinha roubado o dinheiro dele, que abandonou o filho dele. Filho? Que filho? Disse Olivia, exausta. Não tinha filho nenhum. Ele só levou a amante para dentro da casa. Simples assim, desabafou ela, cansada. É por isso que eu queria ir embora. Eu disse pro Vitor que não ia continuar com isso. Me perdoe. Você salvou meu filho, e nos tratou tão bem. Eu nem sei como reparar isso, disse Lucas, baixando a cabeça, envergonhado. Já começava a se arrepender de ter contado tudo. Talvez tivesse sido melhor desaparecer de vez. Assim, ao menos, ela não olharia com aqueles olhos cheios de decepção. Era insuportável. Por favor, apenas vá embora. E quanto antes, melhor, disse Olivia, com a voz firme e clara. Naquele momento, ela já não parecia ela mesma. Havia se esquecido de que era noite, que o menino acabou de ter uma crise, que o pai dele, por mais que tivesse errado, estava tentando se redimir. Mas a dor era maior que qualquer razão. Durante muito tempo, Olivia tinha sido enganada, usada, humilhada. O que crescia dentro dela era pura raiva. Vá embora agora, repetiu, em voz alta e decidida. Eu preciso esquecer tudo isso. Saia. Ela olhou para Lucas com um misto de ódio e dor.
Ele assentiu em silêncio e foi acordar Davi. Não havia mais nada que pudesse fazer. Ela estava certa. Ele a machucou e agora precisava ir embora. Sentia apenas por Davi. Mas não era hora para explicações. O rosto dela se contorcia, os olhos brilhavam de fúria, as mãos tremiam. Ela estava fora de si. Com o menino nos braços, o homem de ombros largos e rosto triste saiu em direção ao ponto de ônibus. Precisavam pegar o último ônibus que saía para a cidade. Mas Lucas não conhecia bem o caminho pela mata. A trilha era estreita e ele se forçava a parar de tempos em tempos para iluminar o caminho com a lanterna e conferir se ainda estava na direção certa. Deixou quase todos os pertences para trás, levando apenas uma mochila com o essencial. Ainda assim, a caminhada parecia pesar toneladas. Pai, tô com medo. Acho que tem monstros ali, sussurrou Davi, com a voz trêmula. Lucas parou e prestou atenção. Infelizmente, o menino não estava imaginando. De fato, havia lobos uivando nas proximidades. Eles se aproximavam com passos silenciosos, quase imperceptíveis, mas Lucas sabia, logo estariam cercados. Vamos brincar de um jogo, disse, tentando parecer calmo. Você vai correr até o ponto do ônibus, tá? Quando chegar lá, entra no ônibus e diz ao policial que se perdeu. Lucas se agachou diante do menino e segurou seus ombros. Mas tem um detalhe. Você precisa correr o mais rápido que puder. E não olhe para trás. Em hipótese alguma, tá bem? Tentava soar calmo, mas Davi tremia. Você tá mentindo para mim? Eles vão te comer? Perguntou o menino, com os olhos arregalados. Claro que não. Eu sou muito grande, eles não conseguem me engolir nem se tentarem. Quando a gente se encontrar de novo, eu te conto o segredo do jogo, combinado? Ele deu um empurrãozinho suave no filho. Davi saiu correndo, com toda a força que tinha. Seu coração batia forte, os ouvidos uniam, e isso salvou. Ele não ouviu o rosnado às suas costas, nem o estalar de galhos quebrados. Se tivesse ouvido, talvez tivesse parado. E aí, tudo estaria perdido. Enquanto isso, Lucas enfrentava a ameaça. Usou uma vara grossa para atingir o primeiro lobo, depois chutou o segundo. Logo avistou uma árvore com um galho firme. Saltou, se agarrou e conseguiu se pendurar. Subiu. Os lobos rosnavam lá embaixo, rangendo os dentes. Mas não conseguiam alcançá-lo. Lucas ficou ali até o amanhecer. Só quando ouviu, ao longe, o latido de cães, provavelmente de algum guarda florestal, é que os lobos começaram a recuar. Perceberam que não teriam café da manhã naquele dia. Mais tarde, Olívia acordou com batidas na janela. Ainda sonolenta, levantou e espiou. Lucas estava do lado de fora, pálido, ofegante. Olívia, me desculpa. Eu jamais viria até aqui assim, mas o Davi sumiu. E eu perdi o celular quando tentei afastar os lobos, murmurou ele. Como assim? Exclamou ela, sem entender direito. Aos poucos, tudo voltou à mente. A briga, o descontrole, as palavras duras. Ela jamais imaginou que ele tentaria atravessar o mato com o filho. E então entendeu, ela o forçou a isso. O que eu fiz, eu não estava em mim. Não pensei em nada. A culpa é minha também, disse Lucas, cabisbaixo. Como fui capaz? Vamos à polícia. Pode ser que ele tenha mesmo chegado à rodoviária. Depois vamos direto falar com o seu Edivaldo, sugeriu Olívia, já se vestindo apressada. Em sua cabeça, imagens terríveis se formavam. Davi perdido na floresta, atacado por lobos, caído em algum brejo. Tudo por causa de sua fúria. Mesmo que Lucas tivesse agido errado, o menino não tinha culpa. Ela se revezava entre culpar a si mesma e a ele. E assim, partiram juntos em busca do garoto. Chegaram até a cabana do seu Edivaldo. Bateram na porta, mas ninguém atendeu. Seu Edivaldo, sou eu, Olívia. A gente perdeu uma criança. Gritou ela, em desespero. Ela estava completamente tomada pelo pânico, começando a entrar em crise. Foi então que alguém abriu a porta por dentro, e uma cabecinha cacheada apareceu. Davi olhava para eles, surpreso, com um filhote cinza de orelhas caídas e focinho preto no colo. Pai, desculpa, não consegui chegar até o ônibus, disse o menino, ao ver o pai. Tentou explicar que o guarda florestal o havia encontrado,
cuidado dele e até lhe dado cachorrinho, chamado Biscoito. Mas Lucas nem ouvia direito, só o abraçava com força, quase sem conseguir respirar. Olívia chorava de alívio, e emocionada, deu um beijo no focinho do filhote. O Biscoito é muito legal, mas perdeu a mãe. Os lobos pegaram ela. Posso ficar com ele? Perguntou Davi. Claro, meu amor. Ele pode morar com a gente, disse Olívia, sem conseguir conter as lágrimas. Me perdoa, Davi, acrescentou ela. Perdoar pelo quê? Respondeu o menino, sem entender muito bem. Para ele, tudo ainda parecia uma brincadeira do pai. E também não fazia ideia do motivo do pedido de desculpas da tia Olívia. Olívia, não precisa explicar nada agora, disse Lucas, baixinho. Eu mesmo conto depois. Davi, foi só um jogo complicado. Mas um dia você vai entender. Olívia compreendeu o recado e concordou com a cabeça. Deixaram um bilhete agradecendo ao seu Edivaldo, pegaram o menino e o cachorro, cancelaram a ocorrência na polícia e voltaram para casa. No povoado, ninguém notou nada. Surgiram apenas boatos de que Davi tinha se perdido brincando no mato. E sobre a discussão entre Olívia e Lucas, ninguém soube de nada. Para o filho, Lucas disse que às vezes a vida exige jogos inesperados, para que a gente aprenda a estar pronto para tudo. Passaram-se mais 2 semanas. E quase todo dia, Vitor ligava para Lucas, ameaçando, exigindo explicações. Lucas já tinha dito 100 vezes que Olívia sabia de tudo, que ele estava fora daquele plano sujo. Mas Vitor, afundado na bebida, não aceitava que havia perdido. Então quer dizer que perdi meu tempo à toa com isso tudo? Berrava ele no telefone. E agora você não pode fazer mais nada, porque ela vai ser feliz, respondeu Lucas, firme. E eu vou protegê-la. Se tentar se aproximar de novo, eu te encontro. E não vai ser para conversar. Depois disso, Vitor pareceu finalmente entender. Parou de ligar. Nos livramos dele, alegrou-se Olívia. De qualquer forma, é bom ficar atenta. Se algum estranho aparecer por perto, me chama na hora, disse Lucas. Uma semana depois, Olívia percebeu que havia um homem estranho perambulando, bêbado e vestido de forma desleixada. Era bem cedo. Ela acordou Lucas. Acho que ele está tentando pular o muro nos fundos da casa, para ninguém ver, disse, preocupada. Olívia nem teria notado, se não fosse pelo latido ensurdecedor de Biscoito. O cachorrinho não parava de latir, então ela saiu e deu a volta na casa. Quieto. Parece que ele quer explodir o botijão de gás, sussurrou ela. Lucas saiu o mais discretamente possível, já pronto para agarrar o homem. Mas nem precisou. O sujeito estava tão bêbado que simplesmente caiu ao lado do reservatório. O que você queria fazer aí, hein? Perguntou Lucas, ríspido. Explodir. E daí? Respondeu o homem, sem nem se levantar. Vou te levar para a delegacia. Foi o Vitor que te mandou, não foi? Perguntou Lucas. Digamos que sim. Mas vocês não vão conseguir provar nada, murmurou o bêbado, antes de desmaiar. Mesmo assim, quando recobrou os sentidos, teve que prestar depoimento. Mostrou a foto de quem o contratou e as mensagens que trocaram. Foi uma tentativa de homicídio. Um caso sério. Vamos detê-lo, afirmou o policial. O homem se chamava Djalma. Chegou a mudar a versão dos fatos, e Vitor quase escapou mais uma vez. Mas acabou tendo que pagar uma indenização a Lucas, por insistência da ex-esposa. Olívia sabia que Vitor daria um jeito de sair impune. Mas pensou, pelo menos com esse dinheiro Davi pode finalmente fazer a cirurgia. Você é uma víbora mesmo. Já tô pagando dívidas, e ainda isso. Se irritou Vitor. E ainda tem sorte. Vai ver essa sua ferradura funciona mesmo. Que tal me dar ela de presente? Ironizou ele, tentando arrancá-la da porta. Mas a peça estava bem presa, e Olívia deu um tapa na mão dele. Isso não vai te ajudar. Você é baixo demais. Só não apareça mais na minha frente, ou da próxima vez não vai sair tão fácil assim. E ainda arranjou um protetor, né? Já tá de olho num novo maridinho, provocou Vitor. Ele passou a beber com mais frequência e perdeu completamente o senso de cautela. Até dirigia bêbado. Sim, eu estou noiva do Lucas. E daí? Respondeu Olívia, firme.
O que te incomoda, se você está com a Débora? Mulheres são todas umas víboras. Resmungou Vitor. Nunca mais quero me casar com ninguém. Vitor cuspiu no chão e entrou no carro. Olívia tentou impedi-lo. Se não se importa com a própria vida, pense nos outros. Você está bêbado e pode atropelar alguém. E ainda querem me dar lição de moral, resmungou ele. Débora também havia deixado Vitor. Antes de ir embora, jogou na cara dele que ele era um mentiroso. Mas, como Olívia soube depois, ela estava apenas esperando um homem rico que, por acaso, era casado. Assim que o tal bom partido se separou, Débora correu para os braços dele, e ainda engravidou. Ao Vitor, ela disse que não queria desperdiçar a vida com um fracassado estéril. Como alguém poderia aguentar tudo isso? As mulheres haviam tirado tudo dele, e justo quando a vida parecia estar começando a se ajeitar. Com esses pensamentos rodando na cabeça, ele pisou fundo no acelerador. Para piorar, ele havia sido contratado como diretor de uma clínica particular. Achou que tinha fechado um ótimo contrato. Mas os investidores eram golpistas, não pagavam os funcionários havia meses e ainda usaram como bode expiatório. Os médicos exigiam salário, mas de onde ele ia tirar? Preciso simplesmente sumir por um tempo, pensou Vitor. Acelerou ainda mais, remoendo a ideia de que sua vida começou a desandar por causa da Olívia. E foi assim que ele, sem nem perceber, perdeu o controle e despencou de uma ponte. Desmaiou quase instantaneamente. Sua última consciência antes de apagar foi um pensamento amargo, que havia vivido de maneira tola. Vitor ficou surpreso ao acordar no hospital, o mesmo onde trabalhava. Pediu seu prontuário médico e logo entendeu. Provavelmente passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas. Só lhe restava gemer de impotência. Enquanto isso, Olívia e Lucas tentavam recomeçar a vida. Um novo irmãozinho para Davi estava a caminho, e eles decidiram abrir uma pequena granja. A ideia era usar a renda para, mais tarde, construir uma nova casa no terreno. Vai que nossa família ainda cresce mais, sorriu Olívia. Tomara mesmo, respondeu Lucas, com carinho. Eles já haviam feito uma cerimônia simples no campo. Mas a preocupação era o dinheiro. Somos pobres. Como vamos conseguir? Perguntou ela. Podemos pegar emprestado com aquele fazendeiro local. Ele cobra juros alto, mas acho que pode dar certo, respondeu Lucas. Na imaginação de Olívia, a casa dos sonhos já existia, ampla, aconchegante, novinha. E ela não queria abrir mão disso. Escuta, acho arriscado demais. Ele só vai emprestar esse dinheiro se a gente der o terreno como garantia. Se algo der errado, perdemos o único teto que temos, alertou Lucas, preocupado. Eu sei que você não aprova, mas já tomei minha decisão. Vou arriscar, disse Olívia. Olívia sabia que Lucas jamais aceitaria uma decisão tão arriscada, então resolveu agir por conta própria. Bom, a casa é sua. Você tem esse direito, disse ele, tentando esconder a frustração. Vamos fazer o possível. Os meses passaram, mas as coisas na granja não iam bem. As aves adoeceram e a data de pagar o empréstimo estava se aproximando, com juros altos. Acho que fiz uma besteira. Tinha que lembrar que sou uma fracassada, chorou Olívia, percebendo o tamanho do problema que havia causado. O fazendeiro ameaçava tomar a casa deles. Não chora. Eu vou voltar a trabalhar na construção. Estão me chamando para ser encarregado. A gente vai dar um jeito. E você não é uma fracassada. Quer ver uma prova? Disse Lucas, tocando na velha ferradura pendurada na porta. Que nada. Já passou da hora de jogar isso fora. Vamos acabar na rua de qualquer jeito, disse Olívia, irritada, puxando a ferradura com força e arrancando-a. Ei, calma. Não está tudo perdido. A gente está esperando um bebê, tentou animá-la Lucas, abraçando-a. Ele pegou a ferradura das mãos dela, com a intenção de colocá-la de volta, desta vez mais firme. Que nada. Já passou da hora de jogar isso fora. Vamos acabar na rua de qualquer jeito, resmungou Olívia, e com raiva lançou a ferradura contra a parede. No instante em que ela bateu, ouviu-se um estalo seco. Um pedaço antigo do reboco caiu com tudo, revelando uma abertura escondida no canto da casa. O que foi isso? Perguntou Lucas, assustado. Curiosos, os dois se aproximaram. Dentro da abertura,
Meio coberto de poeira e teias, havia um pequeno baú de madeira reforçada, com ferragens enferrujadas. Quando abriram, ficaram em choque. Estava cheio de moedas de ouro, pesadas, antigas, muitas delas com símbolos que Olivia nunca tinha visto. Isso é real? Sussurrou ela, com a voz embargada. Parece que sim. É ouro de verdade, confirmou Lucas, ainda tentando acreditar. Mais tarde, ao levarem as moedas para avaliação, descobriram que se tratava do tesouro antigo, escondido por alguém da família de Olivia, e que valia uma pequena fortuna. O suficiente para viver no luxo, e mais do que suficiente para pagar a dívida, reformar a granja, construir a casa nova e ainda ter uma boa reserva. Esse tempo todo, a solução esteve escondida dentro da nossa própria casa, disse Olivia, emocionada, abraçando Lucas. Agora sim, posso sonhar sem medo, sorriu ela. E Olivia sabia exatamente por onde começar, ajudando quem mais precisava, como um dia ela mesma precisou. Por uma daquelas coincidências que parecem coisa do destino, Olivia encontrou Vitor em um abrigo. Ele estava quase irreconhecível, abatido, magro, numa cadeira de rodas velha, enferrujada, com as rodas tortas. E agora, sem nenhum teto para chamar de seu. Ainda tá toda radiante? Perguntou ele, com um meio sorriso cansado, sem amargura, como quem finalmente aceitou a própria queda. A ferradura ajuda, e muito, respondeu Olivia, com doçura e honestidade nos olhos. Sem hesitar, ela pagou por uma cadeira de rodas elétrica nova e pelo tratamento que ele tanto precisava. Viu ali não o homem que a feriu, mas alguém que escolheu tentar de novo. E se emocionou ao descobrir que Vitor, agora, dedicava o tempo a dar palestras para médicos e pacientes, contando sua história e mostrando que é possível se reerguer, mesmo das cinzas. Fazia tudo de graça. E com o coração. Enquanto isso, uma nova vida florescia. O bebê de Olivia e Lucas chegou no tempo certo, cheio de saúde. Era um menino, e se chamava André, escolha de Davi, que sonhava em ter um irmão com esse nome. Lucas, fiel à sua palavra, construiu um chalé com as próprias mãos. Podiam ter comprado uma casa pronta, mas ele preferiu erguer cada parede com carinho. Em cada tijolo, havia amor. Em cada detalhe, um pedacinho do homem reservado, de fala simples, mas com um coração forte e imensamente generoso. No fim das contas, ainda bem que meu ex contratou você. Se não tivesse batido na minha porta naquele dia, nada disso teria existido, disse Olivia, com os olhos marejados, enquanto Lucas a buscava na maternidade. Nisso eu tenho que concordar com você, respondeu ele, sorrindo, emocionado. Ao voltarem para casa, encontraram Davi e biscoito na porta. O menino correu, rindo, e o cachorro latia, pulando de alegria. Era o recomeço de uma nova história, dessa vez, cheia de amor, gratidão e paz. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.